módulo, mas para aqueles que seguiram conosco aqui para o segundo e que completaram 75% de presença lá no primeiro módulo, já é possível solicitar o certificado. Então, a própria FAI, via sistema, né, acho que passei um e-mail para todos, né, é só seguir aquele passo a passo e o certificado ele é gerado automaticamente. Então, agradecer a todos que estiveram conosco no primeiro, né, então, a gente vai tentar fazer com um pouco mais de brevidade agora para o segundo módulo, né, mas também com uma comunicação para que, então, aqueles que assistiram pelo menos 75% dos encontros síncronos, para que, então, tenham um certificado, né? E boa noite a todos, já são 7 horas, né? Sejam muito bem-vindos ao terceiro encontro do segundo módulo do curso Direito Democrático, segundo módulo, então, para falar de direitos fundamentais e a Constituição. Nós já tivemos, então, a participação de 2 professores. No primeiro encontro, a professora Carolina de Albuquerque, da Universidade de Rondônia, veio falar, então, da própria Constituição, né, como um todo, né. Na semana passada tivemos, então, a participação da professora Luzia Cristina Antoniozzi Monteiro, da UFSCar, falando, então, dos direitos individuais e dos direitos sociais. E agora eu que falarei no encontro de hoje, né, sobre os direitos fundamentais, no caso, o direito ao meio ambiente, né. Para quem não me conhece, possivelmente vocês nem todos me conhecem, meu nome é Celso Maran de Oliveira. Da mesma forma que eu apresentei os meus colegas, então vou me apresentar para aqueles que não me conhecem, embora tenha mandado o nosso currículo, o meu currículo Lattes, como mandei de todos os outros, né? Eu sou formado em Direito, dei aula muito tempo em universidades privadas, antes de entrar na UFSCar. Estou na UFSCar há 10 anos, entrei em 2013, mas eu leciono no mínimo desde 2000. E com uma grata a possibilidade de quase sempre ter lecionado direito ambiental. Em instituições que apostaram bastante nesse novo ramo do direito, para a formação, então, dos operadores do direito, nos cursos, então, de direito, seja aqui em São Carlos, seja em Rio Claro, em São Paulo, Foz do Iguaçu, Cuiabá. Passei por algumas instituições, né, e agora estou na UFSCar, devo permanecer, né, na UFSCar. Foi uma escolha, né, porque eu era advogado, consultor auditor e professor de Direito Ambiental. Então, agora a gente está com o CEDA, né, o Centro de Estudos em Democracia Ambiental. Esse curso ele é dentro do CEDA, né, do Centro de Estudos em Democracia Ambiental. Então, a gente tem envidado esforços nesse sentido para compartilhar conhecimento com os interessados, né, como o nosso encontro de hoje, né. Além de ser formado em Direito, eu tenho, então, o meu mestrado em Direito também, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Eu concluí em 2000, e o meu doutorado é em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo, aqui de São Carlos, né, que eu trabalhei em Direito da Água. E eu acho que é isso, né, basicamente isso. Tem algumas publicações, mas vocês acessarão lá, né, no meu Lattes, e aí, se vocês se interessarem por algumas das minhas publicações, praticamente, pelo menos as últimas agora, né, ultimamente a gente tem disponibilizado de modo livre e gratuito no nosso site ceda.fiscar.br.
boa parte do que eu vou falar hoje possivelmente pode ser complementado, inclusive, com algumas leituras de minha autoria, né? Que faz bastante tempo que a gente tem trabalhado com pesquisas em direito ambiental. Pronto, muito bem. Vamos falar então de direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Eu tenho notado nos encontros um interesse muito grande de vocês em relação ao direito ambiental. Até certa vez, um de nossos colegas perguntou: mas existe o direito ambiental? Existe o direito ambiental. Ele é um ramo não muito antigo do direito, por isso que em algumas passagens de alguns colegas aqui no curso de Direito Democrático, me lembro, por exemplo, da fala da professora Maria Carolina Chaves de Souza, que ela chegou um momento e falou assim: mas o direito ambiental é um pouco diferente, né? O direito ambiental ele veio e promoveu, ele surgiu, ele existe, né, como um ramo autônomo do direito, e ele realmente promoveu uma série de mudanças no entendimento do direito como um todo, né? Por isso que em alguns momentos ela falava assim: então, eu falei a regra, mas agora vamos ver no direito ambiental, né? Então, uma outra pessoa, não sei se foi ela, assim, sabe, algumas pessoas não gostam de estudar direito ambiental porque exige realmente um certo esforço, porque é um pouco diferente, né? Ele é realmente um pouco diferente, exige um pouco de interdisciplinaridade, para que, então, o que está na norma jurídica, desde a Constituição Federal e nos diplomas infraconstitucionais, e nós temos muitas normas jurídicas ambientais, nós temos normas jurídicas constitucionais, então, a gente vai verificar, o nosso encontro de hoje é para isso, quando nos encontrarmos um pouco mais lá para frente, a gente vai avançar um pouco mais, mas hoje a gente vai tocar mais na Constituição Federal mesmo, e quem sabe uma ou outra, assim, só para explicarmos o porquê, como é que surgiu, né? Da mesma forma que a professora Luzia Cristina é apaixonada pelo artigo 5º, acho que eu sou apaixonado pelo artigo 225, que é o artigo que fala sobre direito ao meio ambiente, né? Não sei se mais alguém aí é apaixonado pelo 225, espero que já conheçam o 225, se não, que leiam, que se apaixonem pelo artigo 225. É exatamente em torno do artigo 225 da Constituição Federal que nós, então, vamos conversar hoje, né, para entendermos toda essa construção das normas jurídicas ambientais, né, já que o direito ambiental é um conjunto de normas jurídicas ambientais, ou conjunto de normas jurídicas que regulam as relações das pessoas com o ambiente, as pessoas com outras pessoas relacionadas com o meio ambiente, das pessoas com as coisas, com os bens, especialmente com os bens ambientais, com o meio ambiente, que é um bem de domínio público de uso comum. Boa parte dos bens ambientais tem realmente essa característica de serem bens de domínio público de uso comum. Alguns outros estão num processo de transformação, são no mínimo de bens de interesse público, não é? Significa que estão num processo, né, possivelmente um processo de transformação, como isso aconteceu em relação a alguns outros bens, como, por exemplo, o caso da água, né, que foi um processo paulatino de interferência sempre cada vez maior do Estado sobre os particulares em relação a essa relação com esse bem que, num determinado momento, bem longínquo, ele era único e exclusivamente, né, de domínio particular, foi passando a domínio público de uso comum, domínio público de uso dominial, alguns chamam de uso dominical, não tem problema, né? E agora, desde 1997, ninguém tem dúvida que realmente qualquer água é um bem de domínio público de uso comum, né? Está lá na nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a lei de número 9.433 de 1997, né? Mas a gente já vai ver tudo isso, né?
Então, esse conjunto de normas jurídicas que regulam as relações das pessoas com o ambiente, né, com todas as interfaces do ambiente, a gente já vai verificar essa questão das interfaces do meio ambiente. Outra beleza do direito ambiental é que ele não está adstrito a somente as relações das pessoas com o meio ambiente natural, composto então pelo solo, subsolo, espaço aéreo, fauna e flora e recursos hídricos, né, e água, né? É muito mais do que isso. Então, é um conjunto de normas jurídicas que regulam todas as nossas relações com o ambiente. Eu me lembro de parte da fala do professor José Vanberto Zanquin Júnior, né, que eu acho que até por provocação de vocês, né, chegou a comentar a respeito dessas interfaces do meio ambiente, comentando inclusive, acho que naquele momento, sobre o meio ambiente do trabalho, mas existe o meio ambiente do consumidor, o meio ambiente urbano, né, o meio ambiente cultural, uma série de interfaces do meio ambiente. Então, esse conjunto de normas jurídicas tem como principal mandamento a Constituição, né? E é nesse nosso módulo do curso Direito Democrático, é mais essa abordagem que será feita. O que é a nossa Constituição Federal, que é de 1988, a gente vem falando isso desde o primeiro módulo. Esse módulo ele é mais focado realmente na Constituição. Então, a nossa Constituição de 1998, o que prevê a respeito do meio ambiente? O que é certo é que é a primeira vez que nós temos no nosso texto constitucional a previsão sobre meio ambiente. Não tem problema nenhum, né? Temos, porque também foi toda uma construção, né? Uma construção a partir da década, principalmente a partir da década de 1970, uma construção no mundo todo. Certa vez até a gente já promoveu algumas pesquisas em processos comparativos para verificar, principalmente dos nossos vizinhos aqui na América do Sul, né, sobre a similaridade das previsões constitucionais e infraconstitucionais, e no aspecto constitucional tem muita semelhança, né? E se nós avançarmos um pouco mais, alargarmos um pouco mais do que somente os países sul-americanos, né? Se nós lançarmos olhar para o Caribe, América Central, né? América do Norte, Europa e assim por diante, né? Nós vamos encontrar previsões muito próximas ao que nós temos, principalmente no nosso texto do artigo 225. Então, assim, é algo para ser festejado, né, por todos, porque no aspecto legal, né, a maioria dos países tem previsões constitucionais para regular as relações das pessoas com o ambiente, né? Pode até ser que não tenham normas jurídicas tão avançadas como jurídicas ambientais como o Brasil, às vezes até o Brasil não tem em relação a determinados aspectos, em relação a algum outro país, porque, logicamente, temos que respeitar a soberania dos países. Esse é um ponto central, está na nossa Constituição Federal, no nosso artigo 4º, que fala dos princípios reguladores das relações do país, Brasil, República Federativa do Brasil, com outros países. Dentre muitos princípios, deve respeitar a soberania e espera, logicamente, que sua soberania seja respeitada, né? Esse é um ponto importante, inclusive, que quase sempre ele é rediscutido quando os países se encontram no âmbito das Nações Unidas para discutir a construção de normas jurídicas ambientais no âmbito internacional. A construção, logicamente, então, de acordos internacionais, tradicionalmente chamados de tratados internacionais, né, convenções internacionais, por terem um número muito grande de países, acabamos por chamar de convenções, né? Então, o que nós temos no Estado brasileiro, né, é algo fruto de uma construção
paulatina, gradual, né, que num primeiro momento foi um movimento relativamente tímido, né, relativamente, se nós formos analisar com profundidade os 26 princípios da Convenção de Estocolmo de 1972, aquilo é denso, bem denso, mas não deixa de ser 26 princípios, né? Uma carta, um tratado, um acordo internacional, uma convenção, com somente 26 princípios, né? Mas é algo que realmente influenciou diretamente o Estado brasileiro, como muitas outras nações. Aqui, então, começassem a discutir internamente a necessidade de regular as relações das pessoas com o ambiente. Então, essa situação que a gente sempre se defronta de catástrofes, de dados que vêm de cientistas que se reúnem quase que sempre no âmbito de comissões lá nas Nações Unidas, para discutir alguma questão relacionada ao meio ambiente, como clima, por exemplo, ou água, ou desertificação, ou qualquer outro assunto, e os relatórios são sempre alarmantes, né? Esses relatórios eles começaram a surgir no âmbito internacional no final da década de 1960, né? Com o relatório Limites para o Desenvolvimento, que é alarmante, né? Que influenciou, logicamente, os países, pouco mais de 100 países naquele determinado momento, e o Brasil estava junto, não é? Para que então se reunisse na cidade de Estocolmo e começassem a discutir as questões ambientais. Tá, mas foi a primeira vez que surgiu uma norma jurídica internacional ambiental? Não foi. Porque os países, sempre quando tinham interesses, por exemplo, tinham bens ambientais transfronteiriços, um rio, uma floresta, né? Questões de poluição, outras questões, logicamente eles chegavam a acordos, e logicamente esses acordos são então tratados internacionais, né? Mas no âmbito global, que eu chamo, depois até posso disponibilizar para vocês, eu tenho um livro chamado Direito Ambiental Descomplicado. Acho que até essa ideia eu abro aqui para vocês, ele tem pouquíssimas páginas, né? Se vocês quiserem ler, eu disponibilizo ele depois para vocês. Eu chamo de universal, né? E elenco lá exatamente os esforços dos países antes de 72. Mas 72 realmente foi um momento marcante no mundo jurídico ambiental internacional, né? Quando nós então tivemos a assinatura, né, desse grande acordo internacional, e que gradativamente, então paulatinamente, os países, pelo fato de terem se comprometido por esse acordo, eles foram incorporando, né, trazendo para o cenário doméstico, interno, nacional, esses compromissos, os 26 princípios que estão presentes nessa Carta de 1972. E o que aconteceu no Brasil em relação a isso? Já foi, eu preciso, salvo engano, o próprio professor Luiz Lazzarini, ele comentou a respeito que em algumas, no início do século passado, principalmente na década de 1930, nós tivemos um boom de normas jurídicas ambientais aqui no Brasil, né? Código de Águas, um Código de Pesca, tínhamos normas jurídicas sobre flora, um Código Florestal, questões sobre minérios, ou normas relacionadas a isso. E aí depois houve uma construção, né? Então o Brasil não estava desprovido de normas jurídicas ambientais, ele só não tinha um ramo para ancorar, né? Um ramo autônomo, um ramo independente para ancorar essas normas jurídicas esparsas. E também não tínhamos, logicamente, uma previsão na Constituição, né? Isso estava, o que muita gente chama de insegurança, podemos chamar de insegurança.
pendia uma certa insegurança jurídica, para saber, será que isso tudo vai persistir até quando? Né? Ou pelo fato da certa fragilidade, né, dessas normas jurídicas, como disse lá o professor Marcel Brito, né, quando ele apresentou aquela pirâmide, né, acho que foi até provocado por alguém, essa é a pirâmide Kelsen, né, ele não, sim, pode ser chamada da pirâmide de Kelsen, né, não estava no topo, não estava na Constituição, né, o topo dessa tal pirâmide é sempre a Constituição, como foi reforçado por praticamente todos os professores que me antecederam, né. Então, mas tínhamos previsões, né? Tínhamos previsão no Código Civil, né? Alguma previsão no Código Civil, não do modo que é tratado agora, como que a propriedade deve ser, então, encarada, considerada, que deve desempenhar uma função social, né? Isso é relativamente recente, fruto, inclusive, da própria Constituição, do direito fundamental do artigo 5º, que se refletiu na mudança do Código Civil, que era de 1916, e agora é de 2002, novíssimo Código Civil, né? Para quem passou décadas, quase um século, com uma norma, né? Uma norma de 2002, ela é relativamente nova para a gente, né? Para a gente do mundo jurídico, pelo menos, né? Mas não estavam ancoradas, logicamente, numa previsão constitucional. O Brasil, quando ele se comprometeu, e nós acompanhamos isso e fizemos pesquisas, inclusive, mas outros também fizeram pesquisas nesse sentido, o mesmo processo que o Brasil promoveu, praticamente o resto do mundo também promoveu, quase que na mesma época, não é? Com alguma mudança, por exemplo, os nossos parceiros, nossos vizinhos aqui, um pouco depois do Brasil, né? Mas outros, né, em outros continentes, um pouco antes do Brasil, mas mais ou menos na mesma época, né, com pouca diferença de anos, né, foram incorporando, né, gradativamente, né, logicamente baseado sempre em estudos científicos, né, nesses relatórios sempre, né, que nos esclarecem a real situação, ou a nossa real situação nesse planeta, né? Em relação ao ambiente como um todo, ou alguma interface especial do ambiente, né? Quando nós tivemos, então, quando nós tivemos a previsão em nossa Constituição Federal, temos que ainda apontar um outro momento que antecedeu, né? Foi fruto de um movimento um pouco mais tímido do que simplesmente a partir de um compromisso do Brasil no âmbito das Nações Unidas com um pouco mais de 100 países em Estocolmo em 1972. Não trouxe diretamente para a Constituição de 1988. Teve no mínimo um degrau ali, né, com uma norma jurídica um pouco menor, né, no meio daquela pirâmide apresentada pelo professor Marcel Brito, né, uma norma comum ordinária, né, que é uma norma que ela é relativamente fácil de ser, então, alterada, consequentemente ainda dentro daquela grande discussão sobre insegurança ou insegurança jurídica. Qual é a norma? É uma norma de 1981, que persiste até hoje, foi comentada por muitos professores que passaram por aqui, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Eu acho que até o professor Marcel Brito, ele abriu certa vez, né, até se vocês permitirem, depois eu abro essa Política Nacional do Meio Ambiente, deixa eu só, para vocês só não ficarem me ouvindo ou vendo, deixa eu só apresentar alguma outra coisa aqui. Eu não sei se aparece a 6938, aparece? Alguém poderia dizer? Deixa eu só voltar no Aparece. chat. Ótimo, obrigado. Notem, da mesma forma que o professor Marcel disse, só clicar aqui, texto compilado, todos esses riscos, eles somem, e a gente passa a ter, então, um texto limpo, né? Com as alterações, mas não fica marcado, né? Essa é a nossa Política Nacional do Meio Ambiente, fruto de um tratado internacional, de um acordo internacional, de um compromisso internacional vigente
até hoje, tem pontos extremamente avançados nessa norma jurídica de 1981. Nós estamos falando do início da década de 1980. Então, nós estamos falando do século passado, né? Com previsões extremamente avançadas para aquele momento e para esse atual, né? Porque se nós pegarmos, por exemplo, eu já os convido para o terceiro módulo, né? Nós pegarmos, por exemplo, o artigo 14, né? Só rapidamente, só para trazê-los, então, ou instigar um pouco dessa vontade de continuarem conosco, né? Ou, por exemplo, essa questão aqui, sem obstar a aplicação das penalidades previstas, é o poluidor, independentemente da existência de culpa, ele é o quê? Ele é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Tem muitos países, deixa eu voltar aqui, tem muitos países ditos ricos, né? Mais avançados, inclusive em aspectos, questões econômicas e questões jurídicas até, né, em alguns aspectos, que não chegaram nessa previsão, não estabeleceram isso que nós chamamos de responsabilidade civil objetiva, que é aquela, então, que independe de culpa, né? Basta estabelecer nexos de causalidade. Logicamente, no terceiro módulo, a gente vai ficar um mês conversando sobre essas responsabilidades e tudo, né? Mas só para dizer para vocês que 1981, né, essa nossa política nacional do meio ambiente, que surgiu, né, em um momento politicamente complicado no estado, no nosso estado, né? Acho que no mundo como um todo, né, na década de 1980, né, até a década de 1990, a gente, quem passou por lá, né, sabe muito bem como foi. Os livros de história também relatam isso, né? E nós tivemos, então, uma norma jurídica comum ordinária, num nível, então, intermediário, numa pirâmide, né, nessa escala, né, de importância, de hierarquia das normas jurídicas, e que trouxe, né, não só essa questão, a questão do próprio poluidor, né, o conceito de poluidor, o conceito de degradação, o conceito de poluição, que até hoje, né, causa desconfortos, né? Assim, não pode ser tão protetivo assim, não podemos ter uma interpretação, não pode estar querendo dizer isso, mas os tribunais dizem, sim, está dizendo isso, né? Então, a jurisprudência, a doutrina, né? Lembrando da aula da professora Maria Carolina, né? Fala das fontes formais do direito, né? Sim, tínhamos, né? Ou temos, né? Por exemplo, é uma norma jurídica existente, uma política nacional do meio ambiente vigente, né, extremamente avançada em muitos pontos, né? E aí, quando chega em 1988, em que havia a possibilidade, então, de uma revisão, como ocorreu a revisão, né, uma mudança no nosso texto constitucional, uma simples revisão, tivemos uma nova Constituição, né? E aí surge um capítulo específico sobre meio ambiente, né? Reflexo de dois momentos. 72, num compromisso internacional. Os compromissos internacionais, nos ambientais, eles normalmente não têm muito peso. Então, poderia ter dado tudo errado, mas deu tudo certo, ou quase tudo certo, ou tem dado certo, né? Por quê? Porque os países, eles, embora não fossem obrigados, porque não eram mesmo obrigados, né, a gente chama, tem um termo para isso, né, um termo em direito, né? Agora me lembrei agora do Vacácio Legis, quando a professora Maria Carolina soltou, né? Vou soltar, por exemplo, soft law, né? É um termo que a gente tem para normas internacionais desprovidas de punição, de sanção, que é praticamente a característica principal dos tratados internacionais ambientais, especialmente 1972, na Convenção de Estocolmo. Mas, voluntariamente, os países, como no caso o Brasil e o resto do mundo, praticamente, não é? Mas nos interessa nesse momento o Estado brasileiro, o Brasil
incorporou, né, no momento em que construiu uma política nacional do meio ambiente, em 1981, trouxe praticamente, acho que quase todos não todos, nem todos, né, mas assim, quem sabe poderia ter sido um pouco mais arrojado, né, mas enfim, ainda é motivo de comemoração. Trouxe praticamente os 26 princípios, ou o teor, o espírito daqueles 26 princípios presentes na Convenção de Estocolmo de 1972. E quando, em 88, nós tivemos, então, a nossa atual Constituição, vou voltar, então, aqui, para a gente já ir para a Constituição Federal, nós tivemos um capítulo específico sobre meio ambiente. Ele só tem um artigo, mas não tem problema nenhum. Notem, é um capítulo, então tem um destaque em nossa Constituição. Está destacado em nossa Constituição essa importância de regular num âmbito constitucional, e todo mundo já sabe que se está na Constituição tem uma segurança maior, né, tem uma proteção maior, tem uma importância maior, isso já é ponto certo, né, entendimento de todos, né, e aí surge o nosso artigo 225. Né, o texto do caput é um texto, né, fenomenal, né, a gente já vai tratar desse texto, mas ainda como um comentário, já que estamos num módulo que é o módulo dos direitos fundamentais, é um direito fundamental, o direito ao meio ambiente é um direito fundamental de terceira geração. Já foi comentado por também muitos dos meus colegas sobre essa questão de emenda ou não à Constituição, do artigo 60 da Constituição Federal. Né? Não vamos entrar nessa polêmica e nem em temores, né? Vamos comemorar que é um direito fundamental. É um direito fundamental. É de terceira geração? É da solidariedade? Sim, é. Né? Para a maioria dos autores ambientalistas, constitucionalistas ambientalistas, né? E até de outras áreas, né? A maioria considera que realmente é de terceira geração, mas tem uma íntima relação com o festejado artigo 5º da Constituição. Né? Além desse princípio da isonomia, né, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, esse é o princípio da isonomia, da igualdade, né, com reflexos sobre, né, as previsões constitucionais ambientais e infraconstitucionais ambientais, né, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Há uma possibilidade, temos que vincular, né, de que só por meio de um ambiente ecologicamente equilibrado é que é possível uma sadia qualidade de vida. Tanto é assim que o próprio artigo 225 prevê, né, a questão, então, seguindo a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes, né, e ainda, né, como convite para vocês, né, agora para o quarto módulo, né, tem o inciso, por exemplo, 73 aqui, que praticamente vai ser o último encontro do nosso curso de Direito. Aqui, 73, né? Que é a ação popular, que é um direito fundamental. A ação popular que serve para muitos direitos e interesses, mas as questões ambientais, né, estão aqui, né, que é qualquer cidadão parte legítima para a população popular que vise uma série de outras coisas, né, anular ato lesivo ao patrimônio público de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa ao meio ambiente. Né? Pois aqui, isso aqui também é meio ambiente, né? Enfim, né, temos essa questão. Quando, vamos voltar aqui ao nosso artigo 225. Então, assim, o que é certo? O direito ao meio ambiente é um direito fundamental da pessoa humana. Então, quando a gente começa a analisar essa construção de normas jurídicas ambientais aqui no Brasil, né, a gente, então, só tem motivo para festejar. Né? Lógico, a gente também
Tem que lembrar de alguns fatos pretéritos aí, mas enfim, não vamos lembrar desses fatos nesse momento, né? Na maioria das vezes a gente só tem motivo para comemorar mesmo, né? Que é uma construção sempre constante, né? A gente tem visto, pelo menos, né? Temos exceções, mas enfim, na maioria das vezes, né, é uma construção assim sempre positiva, né? Avante, né? De crescimento, né? De cada crescimento do que cada vez da maior proteção, de cada vez proteger mais o ambiente, né? E aí vocês poderiam pensar, né? Mas a Constituição só tem um artigo sobre meio ambiente? Olha, tem um artigo, um artigo e um capítulo, né, específico sobre meio ambiente. Mas a Constituição Federal está recheada de disposições a respeito do meio ambiente, né? Temos ali, como a gente viu rapidamente, né? A gente nem viu, a gente nem passou pelo direito de propriedade, que também deve cumprir uma função social, e a gente sabe que quando uma propriedade ou uma propriedade só cumpre a sua função social, né, dentre outras coisas, então é sempre cumulativo, tem que preservar o meio ambiente. O próprio Código Civil de 2002 veio realmente, a partir do artigo 1225, já trouxe esse mandamento. A própria Constituição Federal fala que, no artigo 182, que a propriedade urbana cumpre a sua função social quando respeita as disposições presentes em um plano diretor, que logicamente traz essas questões ambientais, no mínimo do meio ambiente urbano, alguns chamam de meio ambiente artificial, né? Temos previsão a respeito do cumprimento da função social da propriedade rural na própria Constituição Federal, em que estabelece que, dentre outras coisas, precisa preservar as condições de trabalho, primeiro, as condições das pessoas que vivem na terra ou no campo, as condições de trabalho das pessoas que lá trabalham e as questões ambientais, né? Além da questão da produtividade da terra também, né? São praticamente quatro requisitos para esse cumprimento da função social. Mas, enfim, né? Poderíamos ficar aqui, como a professora Cristina disse, só esse assunto, poderíamos ficar um semestre, né? Que é a questão da função social da propriedade, discutir propriedade, questões ambientais e tal, né? Mas, enfim, só para dizer para vocês que realmente a nossa Constituição está recheada de disposições relacionados ao meio ambiente natural, meio ambiente artificial. O artificial quando quem chama de artificial, né? O natural a gente já viu, né? O artificial dá para fazer uma subdivisão, depois até se vocês quiserem, tem naquele meu livro Direito Ambiental Descomplicado, né? Que talvez, né, tentando descomplicar isso, né? Minha tentativa, pelo menos, não sei se eu consegui, no artificial, né? Tem o do trabalho, tem do consumidor, tem o cultural, tem o urbano, né? Que é também chamado de construído por muitos, e muitos outros que surgirão, né? Além disso, a gente tem uma série de outras disposições aqui, né? Tem a questão, por exemplo, da competência, né? Para aquela época, né, da década de 1980, então em 1988, quando nós tivemos essa Constituição, né, e para os anos seguintes, nós tivemos eram normas jurídicas que eu acho que atendiam muito bem. Logicamente, depois precisamos ter uma lei complementar, a de número 140, né, para melhorar um pouco, né? Mas essa questão, por exemplo, de competência, para saber o que compete a cada ente federativo, né, seja competência legislativa, seja competência administrativa, seja competência executória, né? Está lá construído, né? Está na Constituição Federal, tem essas questões, né? Especialmente, né, essa repartição de competências, essa divisão para uma competência comum da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios para combater a poluição
em qualquer de suas formas, quaisquer de suas formas, né? Ou qualquer forma, em todas as suas formas, né? Então, e muitas outras disposições. É inegável que o artigo 225 é sempre lembrado como sendo realmente a principal previsão a respeito do meio ambiente. Temos autores como, por exemplo, José Afonso da Silva, ele tem um livro chamado Direito Constitucional Ambiental, e logo nas primeiras páginas ele fala sobre essas previsões, né, em nossa Constituição. E aí fala-se de previsões explícitas. O artigo 221 é um exemplo, 225 é um exemplo de uma previsão explícita, mas temos muitas previsões implícitas, né? Eu me lembro da fala do professor José Lamberto, que ele chamou de Constituição Cidadã, como quase todo mundo chama a nossa Constituição de Constituição Cidadã, né? Mas, por exemplo, o José Afonso da Silva, nesse livro que eu acabei de citar para vocês, ele chama de Constituição, dentre outras coisas, de Constituição ambientalista, né? Porque realmente tem muitas disposições nessa Constituição, nesse texto constitucional, a respeito do meio ambiente, sejam disposições escancaradas, explícitas, expressas, né? Sejam disposições implícitas ali, né, embutidas em alguma outra questão, mas que sempre tem algum reflexo sobre o meio ambiente. E sempre, quando nós conseguimos linkar alguma relação da pessoa, né, com outra pessoa ou com algum bem, que seja uma relação que envolve questões ambientais, a gente tem que se lembrar que existe o artigo 225 da Constituição Federal. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse artigo, né? Mas ele é um artigo, principalmente a sua cabeça, né? Nós chamamos de caput, né? O início dele, né? Bem denso no sentido de conteúdo, né? E por que ele é assim? Ele é assim porque foi um esforço do nosso legislador constituinte, dos nossos legisladores constituintes, né, para que, então, aquele compromisso de 1972, em Estocolmo, no âmbito das Nações Unidas, que era um compromisso desprovido de sanção, consequentemente uma norma leve, ou soft law, né, que se refletiu numa lei comum ordinária, Política Nacional do Meio Ambiente, né, num nível não tão elevado, numa espécie de análise de hierarquia, sobre a hierarquia das normas jurídicas, mas que, quando aparece na Constituição, tenta trazer praticamente tudo que estava em 72, que estava em 81, né, já internalizado, né, para o cenário doméstico, nacional, então, do Brasil, né, como uma norma federal, uma política nacional do meio ambiente, né, e tenta refletir boa parte daquilo que foi um esforço do nosso legislador em um diploma, em uma norma infraconstitucional, a Política Nacional do Meio Ambiente. E aí vem com um texto, né? Eu acho que me esqueci de combinar com vocês, deixa eu só voltar aqui. Se vocês quiserem me interromper, a qualquer momento podem interromper, não tem problema nenhum, né? Vamos voltar para lá. Eu esqueci de falar isso com você, né? Talvez possa tornar um pouco mais atraente a aula, né? Voltando aqui. O que nós temos de previsão que interessa para esse momento, né? Fala o seguinte, olha o princípio da isonomia aqui de novo. Todos. Vocês lembram do caput do artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, tal. Que todos os brasileiros e estrangeiros, consequentemente o princípio da isonomia, da igualdade, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas afinal, o que é meio ambiente?
Política Nacional do Meio Ambiente, conceitua meio ambiente. A gente tem um artigo fabuloso na Política Nacional do Meio Ambiente, que é o terceiro. Então, se vocês falam, não quero ficar lendo normas, leiam o artigo terceiro e o 14, e alguns outros da Política Nacional. Na Constituição, não quero ler toda a Constituição, leiam o quinto, por recomendação da professora Luzia Cristina, e o 225, que eu recomendo agora. Né? Olha o terceiro. O que é o meio ambiente? Conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Em todas as suas formas. Então, esse conceito de meio ambiente, logicamente, ele foi aprimorado, é de 1981, né? Ele foi aprimorado por muitos outros diplomas legais ambientais, né? Em que, então, foram, mas sempre tendo essa base, sempre tendo esse tronco, né? Do conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Lógico, naquele momento, em 1981, isso é explicado por muitos autores, né? O pensamento era do meio ambiente natural, aquele solo, subsolo, recurso hídrico, fauna, flora, espaço aéreo, né? Ou ar, né? Mas ele acolhe as outras interfaces do meio ambiente. Então, o meio ambiente natural e o meio ambiente artificial, dividido daquela forma que eu falei para vocês, o urbano construído, o cultural, o do consumidor, o do trabalho, né? Ou qualquer outro que venha, o cibernético. Temos um autor que se chama Celso também, o Celso Fiorillo, Celso Pacheco Fiorillo. Ele trabalha muito com o ambiente cibernético, né? E se reporta a esse artigo da Política Nacional e ao 225 da Constituição Federal, além de muitas outras disposições, né? Mas traz realmente para cá. Então, quando a gente tem, voltando à Constituição, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, que meio ambiente todos têm o direito? Né? Todas as interfaces. Nós não nos relacionamos só com os bens ambientais, os naturais, né? E ainda mais aqui no Brasil, em São Carlos em particular, né? Temos que esperar o censo, mas enfim, no último, 95% da população em São Carlos vivendo no ambiente construído, na cidade, né? No perímetro urbano, né? Temos números também, né? No Brasil como um todo, né? Que extrapolam, inclusive, o que anda acontecendo no resto do mundo, esse movimento cada vez mais de ocupação de espaços construídos, né? As cidades, né? Eu prefiro chamar de perímetro urbano, mas enfim, né? Dentro de um município, né? Eu acho mais adequado juridicamente, talvez. Para mim, pelo menos, faz mais sentido. Né? O meio ambiente que está aqui na Constituição Federal não é só o natural, é todas as suas interfaces. O que ele precisa ser? Ecologicamente equilibrado. Não é? É lógico que é muito mais fácil a gente chegar ao entendimento de quando que o ambiente é ecologicamente equilibrado relacionado ao ambiente natural. Mas todos os outros têm que ser também. Se a gente vive, por exemplo, e agora está tocando uma buzina de trem, né? Não sei se vocês estão ouvindo, ou se vocês estão em São Carlos, né? Acabei de ouvir uma buzina de trem, né? Se toca... Estou ouvindo também. Se toca de madrugada, né? O ambiente é ecologicamente equilibrado, se a gente não dorme, se a gente passa a ter alguns problemas em decorrência disso, ou qualquer outra questão do rolamento, ou as motos, né? Ou os vizinhos que podem fazer festas, ou ruídos, né? Emitir ruídos acima realmente acima do suportável, ou construções do lado da nossa casa, ou atividades econômicas do lado da nossa casa, do nosso bairro, da nossa zona, né? Com emissão de partículas na atmosfera, no solo, subsolo e outras questões, né?
questão do tráfego, né? A questão de poluição visual, uma série de outras questões, né? A questão do nosso direito à cultura, né? Em que, no mínimo, né, que os prédios eles permaneçam em pé, né? E outras questões, muitas outras questões, todas estão aqui acolhidas, presentes nesse todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas algo que merece, né, um destaque. Para a gente voltar no artigo 3º para ver se eu instigo em vocês a vontade de ler o artigo 3º, senão a gente vai ler junto. Né? Olha essa questão. Né? Para a gente entender minimamente essa questão, que é um pouco mais complexo do que isso, mas enfim, né? Só para a gente começar esse entendimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Vamos só dar um pulo aqui, a gente já volta. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A gente já vai ver essa parte, bem de uso comum do povo. Mas essa parte é importante aqui, ela deveria estar ligada aqui, ó. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Não disse para vocês que tem relações com os outros direitos fundamentais? Embora seja de terceira geração, da solidariedade, tal, né? O próprio artigo 225 já fala que só por meio de um ambiente ecologicamente equilibrado é que é possível uma sadia qualidade de vida. Qual é o nosso bem maior? A vida. Né? E a gente já sai... Agora a moto. E vai. Né? Voltando aqui à Política Nacional do Meio Ambiente, olha como o nosso legislador, desde 1981, né, foi audacioso no sentido de conceituar degradação e poluição. E depois de dizer que todos os poluidores ou degradadores, quem são? Pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Não resta mais ninguém. Ou temos pessoas físicas ou jurídicas. Pronto. Podia dizer só as de direito privado, mas não, as de direito público. Né? O município, o Estado, uma empresa pública, uma fundação pública, a União, tá, uma fundação pública, enfim, né? Todos podem ser considerados degradadores, poluidores, né? Aqueles que poluidor, né? Responsável, direta ou indiretamente, podia só dizer só os que diretamente, mas não, também os que indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. O que é degradação ambiental? Degradação da qualidade ambiental, que é a alteração adversa das características do meio ambiente. Quando que isso ocorre? Poluição. A degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Isso é um ponto muito importante para todos os cidadãos. Né? Independentemente, depois se vocês puderem compartilhar isso com os familiares, com os amigos, com os colegas, todo mundo devia saber isso. Né? Algo que é essencial para a gente viver em sociedade se a gente é minimamente ativista ambiental. A gente pretende ser um ativista ambiental, tentar entender essas questões ambientais todas e quando é que a gente pode se sentir, então, afetado ou não afetado. Né? E entender se vai existir ou não normas jurídicas que regulam isso aí. E a gente sempre vai encontrar normas jurídicas regulando isso. A degradação da qualidade ambiental é resultante de atividade que direta ou indiretamente. Então, esse rol, temos alíneas aqui, não temos? De A a E. É um rol que basta se enquadrar em uma dessas possibilidades, que vai ser poluição, consequentemente o ambiente está degradado, consequentemente alguém precisa ser responsabilizado. A gente vai verificar no terceiro módulo as 3 esferas. Essas 3 esferas, a própria Constituição Federal, ela traz aqui no artigo 225.
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, por exemplo, um ambiente degradado, mesmo que não seja natural, seja construído, seja cultural, né? Seja do trabalho, né? Seja do consumidor, seja cibernético ou qualquer outro que venha aí, né? Nessas interfaces todas que a gente só presencia crescimento. Diante dessa situação, a Constituição fala o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, como um todo, qualquer interface, não é só natural, sujeitarão os infratores, que é o que a política nacional chamava de poluidor, mas penso que o mais correto é mesmo chamar de um infrator ambiental, né? Depois isso vai ser melhor trabalhado na responsabilidade administrativa ambiental no terceiro módulo, né? As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas... Quem são os infratores? Volta aqui, ó. Reflexo direto do inciso 4 do artigo 3º. Quem? Pessoas físicas ou jurídicas. Quais? De direito público ou privado, que não faz distinção, consequentemente a gente lembra dessa norma de 81, tá? Como complemento, né? Seguindo, as pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. A gente volta no artigo 14, só para a gente não deixar uma ponta tão solta assim, né? Desculpa, temos que voltar um aqui. Aqui, ó. Aqui, leia-se infrator. O infrator é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente. E outra coisa que a gente, do SEDA, a gente sempre discute, e torce, e envia esforços. Esse momento é um dos esforços, a gente evita muitos outros esforços, que não é só o meio ambiente que precisa ser reparado, porque a Política Nacional do Meio Ambiente fala que, independentemente da existência de culpa, é o poluidor, o infrator e tal, como a gente já falou, né? Obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros. Quem são os terceiros? As pessoas que estão sendo afetadas em decorrência de um dano ao meio ambiente, né? Com a possibilidade de buscarem, essas pessoas poderem buscar reparação de danos materiais e ou morais, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso artigo 3º, que é algo que eu comentei com vocês que é importante, né? Aqui, né? Quando uma dessas possibilidades, não precisa ser todas as possibilidades, ou não precisa se enquadrar aqui. Muita gente, eu não sei o motivo, né? Desconfio, mas enfim, vou dizer, eu não sei o motivo, né? Muitas pessoas pensam que só podem ser consideradas infratores, poluidores, degradadores, né? Quando o quê? Quando lançam matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos em normas jurídicas. Mas não tem norma jurídica sobre lançamento de partículas poluentes no ambiente como um todo? Tem. Existe um direito de poluir dentro de padrões chamados de padrões de suportabilidade do ambiente, porque é o que se espera que as atividades econômicas possam continuar sendo desenvolvidas, porque é um direito fundamental também, está lá no artigo 170, que é o direito ao desenvolvimento econômico. A gente nem vai abrir, mas eu sugiro que vocês leiam o artigo 170, dentre muitos princípios, o desenvolvimento econômico pode, logicamente, ser buscado no Brasil, mas
respeitando, dentre muitos outros direitos e interesses, as questões ambientais, né? Então, não é só quando está lançando mais do que o permitido. Eu não posso ser punido porque eu estou lançando num corpo d'água o que eu tenho o direito de lançar. Tá, mas se você está lançando e mesmo dentro do permitido pela norma, há um prejuízo à saúde, à segurança e o bem-estar da população, já é o que a Política Nacional do Meio Ambiente chama de poluição, ou a Constituição, né, chama de infração, né, porque há uma degradação da qualidade ambiental e, consequentemente, a gente volta para o parágrafo 3º, nessa parte aqui, 3º do 225, né, quanto à reparação do dano ao ambiente e a terceiros, esses infratores precisam ser chamados à responsabilidade civil, à responsabilidade de reparar os danos não só ao ambiente, como também a terceiros afetados. E a regra é praticamente a mesma. Depois vamos ter uma aula de responsabilidade civil, né? É praticamente a mesma, que independe de culpa, né? Então, tudo bem, está lá lançando de acordo com os padrões, mas tudo bem, não prejudicou a saúde, a segurança ou o bem-estar, mas criou condições adversas às atividades sociais e econômicas, ou afetou desfavoravelmente o conjunto de seres vivos que vivem naquele determinado ecossistema, né? Ou afetou, ou está afetando, ou vai afetar. Isso é muito importante na questão tratada pelo direito ambiental, porque mesmo se estiver na potencialidade, né, na iminência, ou não, mas enfim, existe uma potencialidade, né? Então não existe ainda dano, mas ele poderá ocorrer. Nós temos no direito, o direito ambiental tem uma série de instrumentos à disposição do Estado e dos indivíduos, dos particulares, dos integrantes da sociedade, dos cidadãos, para que eles possam, inclusive, acionar, né, um órgão ambiental, o Ministério Público, ou o Judiciário, tem uma série também de instâncias e órgãos e atores que estão à disposição para que evite que esse dano ao meio ambiente venha a ocorrer. Por quê? Voltando aqui, esse é o mandamento maior que nós temos sobre meio ambiente, porque todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, não precisa deixar acontecer a possibilidade de uma atuação preventiva. Então, mesmo ainda não ocorrendo dano, o ideal é que não ocorra o dano, né? Mas se ele vier a ocorrer, né, dentre muitas outras questões sobre responsabilidade, pende uma responsabilidade criminal, pende uma outra responsabilidade administrativa. Também temos, como vimos, né, no terceiro, a civil, né, quando se fala em reparação. Por quê? Porque o ambiente ecologicamente equilibrado é um direito constitucionalmente garantido a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, porque ele é essencial a uma sadia qualidade de vida. É impossível uma pessoa ter uma sadia qualidade de vida, ou alguém ter uma sadia qualidade de vida, se está exposta a situações como essa aqui, não é? Que fala de degradação, de poluição, né? Como um todo, ou qualquer outra situação, né? Seguindo então aqui, né? Vocês já estão, não sei, eu já estou olhando o relógio aqui, a gente precisaria de mais algumas semanas, né? Mas vamos lá. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Esse é um ponto importante também. O que nós temos presenciado nas últimas décadas, né?
alguém já deve ter comentado, assim, o direito é um pouco lento, ele tenta seguir a sociedade, mas é um pouco lento, né? Então, é uma construção, né, vagarosa, né? Mas é uma construção que está ocorrendo de transformação de muitos bens ambientais, passando da dominialidade, da, 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 do domínio de um particular privado para um domínio público. A água é um exemplo, a flora é um exemplo, especialmente quando nós temos a instituição de unidades de conservação. A flora continua sendo um exemplo, especialmente em algumas outras áreas, áreas de preservação permanente ou reservas legais, florestais, que já eram consideradas assim no antigo Código Florestal e no atual também, bem de interesse público. A fauna silvestre é inegável. Tudo que está da superfície para baixo já não pertence mais ao particular. Então, os minerais que nós temos no subsolo pertencem a todos, não aquele indivíduo que é dono única e exclusivamente da superfície. O espaço aéreo já não pertence mais ao indivíduo. Isso é algo antigo do direito civil, né, que o direito ambiental veio e promoveu uma completa revolução nessas relações que o indivíduo tem com os seus bens, especialmente em relação ao seu bem imóvel, né? Por quê? Porque quando tem bens ambientais ali, ou esse bem já não é mais só dele, porque é um bem público de uso comum do povo, ou é um bem de interesse público, né? Ou, no mínimo, o Estado, ou, no mínimo, uma supremacia do interesse público, acho que o professor Luiz falou isso, e esse é um bom exemplo, a supremacia do interesse público sobre o privado. É inegável que o interesse público se sobrepõe, ou a professora Maria Carolina, talvez, se sobrepõe ao privado, né? E em relação às questões ambientais, isso está presente na Constituição Federal, né? Então, seguindo lá, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Esse é um ponto também muito importante aqui. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vamos começar de trás para frente. Outro ponto inovador do direito ambiental, porque isso é inovador, logicamente a gente não tem nos outros, não tinha nos outros. Normalmente o direito, ele segue a sociedade. A sociedade passa a se comportar de um modo diferente, vem o direito, então, que começa a regular esse novo modo de comportamento das pessoas em sociedade. No caso do direito ambiental, né, tem um outro ponto a ser considerado. Então, logicamente, então, é um direito que serve para o presente. O direito ambiental que nós vemos aqui, com essa previsão na Constituição, que é muito semelhante a diversos outros textos constitucionais de outros países. No Brasil, não. A primeira vez que apareceu foi em 1988. Nos outros países também tem surgido somente agora, quando promoveram alterações ali naquela, mais ou menos a partir da década de 1980, então foi no século passado, né? Que é um direito futuro. Há um compromisso de todos nós, poder público e coletividade, de defender o meio ambiente para que ele continue ecologicamente equilibrado, defendê-lo e preservá-lo para nós, está dizendo aqui, para as presentes e futuras gerações. Há um compromisso de todos nós, poder público. Então, melhor dizer, dos setores da sociedade, o primeiro setor, que é o poder público, o segundo setor, que é o capital, o terceiro setor, que é a sociedade civil, organizada ou desorganizada, né? Alguns só chamam que sociedade civil é a organizada, eu discordo disso,
né? Qualquer cidadão integra aí o terceiro setor, né? Porque ele não é primeiro e não é segundo, ele tem que fazer parte de um dos setores, ele vai para o terceiro. Um compromisso de todos para que esse ambiente, que é essencial à sadia qualidade de vida, que precisa estar ou ser ecologicamente equilibrado, que a gente deixe às gerações futuras, às gerações vindouras. É um compromisso constitucional, legal constitucional, e muitos outros diplomas ou normas jurídicas, né, que a gente em direito chama de diploma, às vezes, né, são normas jurídicas, né, vem nesse sentido, né, trazem essa previsão para que, então, as gerações que ainda nem chegaram gozem do mesmo direito que nós estamos ou temos o direito de gozar. Pode ser que a gente não esteja gozando, né? Mas, assim, enfim, é um direito que a gente tem de gozar de um ambiente ecologicamente equilibrado. Então, essa é uma previsão constitucional, é uma previsão que, então, eleva, né, toda a construção de um direito, de um novo ramo do direito, a um outro patamar, a um patamar superior, um patamar de direito fundamental, de terceira geração, de direito da solidariedade, de compromissos que nós, integrantes da sociedade, né, de um dos setores da sociedade, temos em defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, né? Mas temos um ponto aqui, já que estamos falando de trás para frente, né? Então, assim, tem uma série de formas de defesa e para defesa e preservação do meio ambiente que o direito ambiental o que o direito ambiental coloca à disposição de todos, poder público e coletividade, né? Inclusive que nós teremos lá no que eu acabei de falar para vocês sobre ação popular, né? Ou ação civil pública, né? Ou de levar um caso para o poder público, né? Para um órgão ambiental, para um órgão municipal, para a polícia ambiental ou para qualquer outra questão. Um outro ponto de destaque aqui é que compromisso que nós temos. É um compromisso, nós aqui, coletividade, é um compromisso legal, jurídico, que se nós não fizermos, nós não defendermos e preservarmos o meio ambiente para nós e para as gerações vindouras, vai acontecer alguma coisa conosco? Não, não vai. Tem um autor, o Celso Fiorito, né? Acho que deveria ter e tal, mas o certo é que não temos, né? Mas a gente tem aqui um diretamente implicado, impondo-se ao poder público. O poder público, sim, ele tem nós temos em muitas normas jurídicas ambientais esse chamamento do poder público às responsabilidades. Não é só a responsabilidade, às responsabilidades. As três responsabilidades que a gente viu no parágrafo 3º, penal, civil e a administrativa. Nós temos, desde 1981, voltamos aqui à nossa Política Nacional do Meio Ambiente, temos aqui, a partir do artigo 6º, e depois só cresceu também, eu sempre lembro de exceções, mas enfim, não vamos falar de exceções, tem crescido, né? Tem o CONAMA, por exemplo, que passou aí por um problema, né? Enfim, mas enfim, vamos falar do CISNAM, né? Temos um sistema nacional do meio ambiente bem construído desde 1981, nem vamos ficar falando do CISNAM aqui, mas com órgãos federais, com órgãos estaduais, com órgãos municipais, e todos podendo exercitar suas competências. No caso aqui é mais competência administrativa executória, né? Mas tem uma série de competências, praticamente tudo, quando é dividido, quando é compartilhado, né? Quando é harmonioso e integrativo, né?
entre os entes federativos, né? Nessa questão, então, de competência executória administrativa, né? Pode funcionar muito bem, né? Especialmente no âmbito municipal. O problema é que, normalmente, os municípios, nos últimos anos ou décadas, né, não têm exercitado muito essa sua competência, os municípios, né, se estruturando muito bem, com pessoal capacitado, criando normas jurídicas que possam viabilizar essa atuação desse órgão, né? Mas, enfim, é uma questão, talvez, de tempo para que realmente isso aconteça, né? Além disso, né, além de toda essa construção do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, eu acho que está aqui, ó, depois, nesse meu livro que eu disse para vocês, que é o Direito Descomplicado, Direito Ambiental Descomplicado, eu vou aqui. Aí eu vou ter uma parte ali de SISNAMA, depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês, vocês podem ler só sobre SISNAMA, por exemplo, né, ou qualquer outra questão aqui. Mas vamos voltar para cá, né? Além disso, né, voltando aqui para o nosso caput do artigo 225, impondo-se ao poder público. O poder público ele tem responsabilidades diretas. Às vezes, quando age indiretamente, também tem, né? Por quê? Porque a gente tem na própria Constituição, estou voltando aqui para alguns artigos, né? Principalmente o artigo 21, né? Compete à União, tem uma série de competências, só estamos falando no âmbito constitucional, depois temos normas infraconstitucionais, né? Muitas outras normas, né? Mas, por exemplo, compete à União uma série de questões, né, relacionadas ao ambiente como um todo, né? Vamos ver aqui, por exemplo, a questão de exploração, de serviços não. Deixa eu ver aqui. Questões sobre calamidades, secas e inundações, está planejada promover a defesa permanente contra essas questões, criar um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, como fez e que se refletiu na Política Nacional de Recursos Hídricos, instituir diretrizes gerais sobre o planejamento urbano, habitação, saneamento básico, transportes urbanos, tudo questões ambientais, né? E muitas outras questões ambientais que não estejam tão diretamente ligadas aqui. Só para a gente não ficar passando por tudo isso, só para exemplificar, né? Por exemplo, competência privativa da União para legislar, né? Por exemplo, sobre água, energia, questão de transporte, isso interessa para as questões ambientais, muitas outras questões, muitos aqui, jazidas, minas, recursos minerais, enfim, né? Tem uma série de disposições constitucionais em relação a essa competência privativa da União para legislar, né? Depois a gente tem aqui ainda que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, assim, com uma divisão para os estados. Depois fala de competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Dentre uma série de outras questões, né, aquilo que eu comentei com vocês, essa competência comum de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, em todas as suas formas. Além de muitas outras competências, que preservar as florestas, fauna, flora, produção agropecuária. O nosso texto constitucional é riquíssimo em disposições que, direto ou indiretamente, vinculam o poder público, União, Estados, Distrito Federal e municípios a exercitarem suas competências, consequentemente tendo uma série de compromissos em relação às questões ambientais, né? Depois, por exemplo, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre uma série de outras questões. Notem aqui questões ambientais aqui de novo, questões ambientais de novo, e vai, né? Enfim. Além disso, né, e o município? O que compete ao município? Tem o artigo 30, por exemplo, aqui.
já vamos chegar lá. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber, então significa que pode, em muitas questões, e legislar sobre assuntos de interesse local, né? Vamos voltar ao nosso 225. Então, esse caput do artigo 225, o que ele reflete? Ele reflete aquele acordo de 72, com 26 princípios, a nossa Política Nacional do Meio Ambiente, que conta com muitos princípios, se nós formos lá para o início, né? A gente tem, então, aqui no artigo 2º, uma série de princípios relacionados às questões ambientais. E aí, quando veio o legislador constituinte, no artigo 225, aglutinou em uma frase, que é o do caput, do artigo 225, uma série de princípios, por exemplo, o princípio da isonomia, todos. O princípio do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O princípio da dominabilidade dos bens ambientais. O princípio da essencialidade do ambiente para a manutenção da vida. Da responsabilidade do poder público. As responsabilidades do poder público. As responsabilidades dos outros setores da sociedade, do segundo e do terceiro setor da sociedade, com a possibilidade, inclusive, deles acionarem o judiciário para que possam, então, fazer valer, né, o direito ao meio ambiente, consequentemente, defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Eu aposto que muitos de nós aqui presentes, se não participamos no momento, participamos no passado ou vamos participar no futuro de alguma associação ambiental, alguma ONG ambiental, né? O que a gente normalmente vê as ONGs ambientais fazendo? Exercitando esse direito que tem de proteção, ou para proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações por meio de ações judiciais, chamadas de ações civis públicas, né? Ou levando o caso, ou denunciando o caso para algum órgão competente, Ministério Público, um órgão estadual, um órgão municipal, alguma outra questão, atuando, né? É o que a gente espera também, né? É o que está aqui. Só voltar aqui, né? Atuando em prol do meio ambiente com ações, né? Nós, por exemplo, do CEDO, né? Estamos sempre atentos e observando, pelo menos, e em alguns momentos até incentivando, que as pessoas elas participem mais, né? Participem mais da vida política do Estado, do poder público, né? Por quê? Porque elas têm esse direito, né? Primeiro que a Constituição Federal está dizendo que ela tem um compromisso, mas, na verdade, elas têm o direito de participar, né? O direito à informação, o direito ao acesso à justiça, o direito ao acesso à participação, tudo isso é que compõe, na verdade, o que é democracia ambiental. E aqui, eu estou olhando o relógio e eu não estou vendo o chat, se tem perguntas lá no chat. Tem perguntas lá no chat? Tem comentário lá. Mas tem alguma pergunta? Eu posso seguir um pouco aqui? Vou seguir um pouco aqui, então, muita coisa, mas enfim. Se estiver cansativo também eu já posso parar, não tem problema nenhum, né? Porque às vezes só quem fala que se diverte, quem ouve normalmente não se diverte muito, né? Mas aqui, só um outro comentário, que a gente vai continuar, né, sempre juntos, né? Notem aqui, só para complementar, eu disse que nós, integrantes pode ser que alguém seja do segundo setor ou do terceiro setor, enfim, mas não somos poder público, não somos do primeiro setor, poder público. Notem como a Constituição, logo no artigo 225, no primeiro momento após o caput, que é no parágrafo 1º, esse sinalzinho de parágrafo, né, abreviatura de parágrafo, fala, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, e já traz um elenco exemplificativo, não é taxativo, não é só isso que compete ao poder público, é isso que está aqui e muito mais, mas muito mais mesmo, né?
por exemplo, ali a gente vendo que faz o CISNAMA, vendo o papel do Ministério Público, o próprio Poder Judiciário e outros órgãos e assim por diante. Mas notem, vai elencando uma série de obrigações diretamente vinculadas ao poder público. No quê? No exercício daquilo que a gente acabou de ver rapidamente, 21, 22, 23, 24 e 30 da Constituição Federal, que compete à União, que compete aos estados, que compete aos municípios, o que compete ao Distrito Federal, seja para legislar, seja para executar uma norma jurídica já existente, consequentemente uma competência executória. Então tem que ter uma estrutura para executar aquilo que construiu como uma norma jurídica. Então, olha, uma série de compromissos. Logicamente, todos esses que estão aqui, o mais lembrado, quase sempre lembrado, é a questão do licenciamento, né? Eu acho que é o ponto central aqui, quando a gente fala, inclusive, de dois direitos fundamentais, ao desenvolvimento econômico e ao meio ambiente. Que aí, se nós trouxermos mais uma outra interface, no mínimo mais uma outra interface, que é o social, a gente tem o desenvolvimento sustentável. Que o princípio do desenvolvimento sustentável está presente aqui, ó, nessa partezinha final do caput do artigo 225, combinado com o artigo 170, inclusive. E assim segue. Olha, a gente vai ter, por exemplo, o próximo encontro sobre educação ambiental. É um compromisso de quem? Do poder público. Do poder público de promover a educação ambiental formal e não formal, né? Como vai ser tratado pelo professor Ozelito na semana que vem, né? Proteger, manter, fiscalizar, né? Exigir de quem explora recursos minerais que recupere, né, porque ele é obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público, consequentemente o poder público está ali exigindo essas questões. Aqui, que a gente viu do parágrafo 3º, viu rapidamente, o terceiro módulo vai ser basicamente só em cima do parágrafo 3º do artigo 225, porque ele tem desdobramentos, né, com uma série de normas jurídicas. A lei de crimes ambientais na responsabilidade criminal, que é a Lei 9.605 de 98. Um decreto, que é um decreto federal, 6514 de 2008, que trata da responsabilidade administrativa ambiental e como que a máquina do Estado tem que funcionar, ou deve funcionar, para exercitar, né, essa competência preventiva, essa atuação preventiva e repressiva, né, para punir, primeiro para evitar que aconteça, um dano aconteça, caso venha acontecer, para punir os infratores, né? E na responsabilidade civil, que é aquela de reparar os danos ao meio ambiente e a terceiros afetados. Depois vem e traz aqui previsão a respeito do patrimônio nacional, sobre terras abandonadas, devolutas, para dizer que situações de terras que não tem dono, ou em princípio não tem dono, porque é muito fácil a gente descobrir quando que uma terra tem dono. Qualquer imóvel tem dono. Para a gente descobrir se um imóvel tem dono, é só a gente ir num cartório de registro de imóveis, né? Mas ainda temos situações como essa, de terras devolutas, dizendo assim, olha, pertence ao Estado, ou pertencerão ao Estado, estão em processo de ações discriminatórias. São termos técnicos que a gente nem precisa debruçar aqui, mas o espírito é assim, olha, é de interesse do Estado, o Estado é que vai tratar dessas questões. A energia nuclear, né? Questões dos animais, né? Nesse caso aqui sofreu uma alteração recente, né? Relativamente recente, foi em 2017, sobre essa questão dos animais não poderem ser submetidos a práticas de crueldade, que era basicamente só isso o texto, e agora com essa promoção de uma emenda constitucional, né? Acrescentou exatamente essa parte aqui, desde que, diz assim, não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais,
registrados como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos, né? Enfim, mas ainda está amarrado, né? Amarrado numa série de condições, porque senão, mesmo assim, se não presentes, vamos considerar aquela prática como uma prática de crueldade contra os animais, e, consequentemente, é crime, é uma infração, e as pessoas serão punidas, ou serão punidas não, mas poderão ser punidas, ou deverão ser punidas. E aí, quando a gente olha, caminhando já para o final, porque o tempo voa, né? Pelo menos para quem fala, o tempo voa. Quando a gente olha o artigo 225, vocês viram que em 1h30 a gente nem conseguiu muito, né? Vocês, é só um artigo, mas é um artigo denso, extremamente denso. A gente ficou num comentário assim, muito rápido, que a gente poderia ficar aqui, né, debruçado sobre cada ponto. Todos, vamos ficar uma aula só falando de todos. Meio ambiente, assim por diante. E olha que é muito maior do que isso, né, esse único artigo. Além disso, reforço o que eu disse para vocês, né? Além do artigo 225, a gente tem muitas outras disposições na Constituição Federal, mas muitas outras disposições mesmo, né? Tem um livro muito interessante, que é esse que eu comentei com vocês, que ele é fininho. Normalmente os livros de direito não são fininhos ou pequenos, ou, né, com poucas páginas, mas do José Afonso da Silva, Direito Constitucional Brasileiro, tem uma centena de páginas, eu acho que isso tudo direito é quase nada, né? Mas explica bem essa questão ambiental, né? Diferentemente de outros que são assim, bíblias, né? de direito ambiental. Recomendo a leitura, a gente tem inclusive ele lá na nossa BCO, na nossa biblioteca comunitária, para acesso livre e gratuito, físico, né? Não precisam comprar nem nada, só vocês pegarem lá. Vale a pena se debruçar um pouco sobre o direito ambiental, sobre o olhar, né, constitucional, sobre o manto da Carta Magna ou da Carta Constitucional, da lei maior que nós temos. É lógico que isso já foi comentado assim, não está bem esmiuçado, mas qual que é o objetivo da Constituição Federal? Trazer preceitos gerais, diretrizes gerais. E em cima dessas diretrizes gerais, como por exemplo essa do caput, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-la e preservá-la para as presentes e futuras gerações, já acolhe uma série de disposições infraconstitucionais. Tenham certeza de que essas disposições existem e só tende a... É uma esperança, né, que só tende a crescer. A gente tem um princípio em direito ambiental que é a proibição do retrocesso, que não esteve sendo exercitado muito bem, né, em momentos recentes, né? Ou a gente desconfia que não, né? Mas a gente espera que agora volte, né, independentemente de qualquer ideologia, né? A gente espera que sempre as disposições relacionadas ao meio ambiente elas aumentem, elas cresçam, elas se aprimorem, né? Se aprimorem para onde? Para uma maior proteção do meio ambiente, porque se não for assim, o caput do artigo 225, já que é a principal disposição constitucional relacionada ao meio ambiente, é um capítulo específico, explícito, né? Não é cumprido, não é exercitado, não é executado, né? E a gente espera que realmente o que nós temos no direito seja cumprido, né? Porque o direito serve para isso, para regular as nossas relações em sociedade, para que tenhamos ordem, para que tenhamos pacificação social, para que tenhamos... lembram da aula do professor Marcel, né? Os objetivos realmente da norma jurídica. E no caso das questões ambientais, e eu não sei se eu estou errado, mas eu imagino que quase todos nós aqui, nós que estamos nesse encontro, nós somos pró-ambiente, né? E a gente tem que saber da existência desse artigo 225, no mínimo do caput, né, da cabeça, que é o que a gente acabou
de ver relacionado, porque está aí diretamente relacionado a todas as interfaces do ambiente e aí como um direito fundamental da pessoa humana, né? Existe um princípio em direito ambiental que é o princípio do direito humano fundamental, um pouco redundante, mas enfim, né? Para reforçar de que realmente é um direito humano que veio do âmbito internacional, quando internalizado, passa a ser um direito fundamental da pessoa humana, porque está estampado na Constituição Federal. A gente tem uma série de outros direitos, a gente gosta sempre de polêmica, né? Que a gente do direito gosta de polêmica, né? O professor é assim, mas, né, pode mudar e tal. A gente tem uma série de outros direitos que ainda não estampados diretamente na Constituição, que são direitos fundamentais, né? Estão ali presentes, inclusive, no artigo 5º, acho que a professora Cristina comentou, advindo o quê? De acordos internacionais, né? Questão, por exemplo, do direito humano à água, né? Eu gosto muito desse assunto, eu sempre volto nesse assunto do direito humano à água. Às vezes eu me esqueço, vou tratar de outras questões e volto no direito humano à água. Mesmo a questão do ruído, essas questões todas, né? Das responsabilidades das cidades ilegais e assim por diante. De vez em quando eu volto para esses assuntos. É um outro exemplo, até se vocês quiserem depois tem um artigo sobre esse assunto, para fazer valer o nosso direito humano à água. Por exemplo, agora, né? Eu acho que depois vocês podem fazer perguntas, tá, mas só um comentário final já da minha parte, né? O que o FCP vai fazer agora a partir dessa primeira rodada? A segunda rodada vai ser toda relacionada à água, para fazer valer um direito fundamental da pessoa humana ao acesso à água potável, né, de boa qualidade e uma quantidade suficiente para as pessoas, já que isso é essencial à sadia qualidade de vida. Já que estamos falando de um bem, inclusive, de domínio público, que se enquadra ali no caput do artigo 5º, 225 da Constituição Federal, combinado, a gente nem vai lá, mas eu vou falar para vocês, combinado com o artigo 20 e o artigo 26 da Constituição Federal. Quando fala que o bem é da União e quando que o bem é dos Estados e assim por diante. Mas, enfim, só para dizer que tem uma série de outros direitos e interesses que são fundamentais, né, com desdobramento dessas questões ambientais que ainda não estão lá, mas que, por compromissos internacionais e por incorporação, por serem trazidos, né, ou serão trazidos, né, para o cenário doméstico, interno e nacional, né, para que aumente esse rol, né, que a gente espera que cada vez aumente mais o número de direitos fundamentais que a gente tem, né, e que eles sejam, logicamente, respeitados e que o poder público exerça um papel aí que ele deve exercer, de ser o principal ali, quando a gente lembra do caput do artigo 225, principal ator para proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. A gente não pode se esquecer que nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, integramos a sociedade e o direito ambiental coloca à nossa disposição uma série de possibilidades, de instrumentos, de ferramentas para que a gente também faça, né? Faça junto com o poder público, ou quando ele não fizer, que a gente faça, que a gente possa fazer, que a gente possa defender uma única pessoa, um único cidadão pode, por exemplo, propor uma ação popular e ir em busca da anulação de algum ato lesivo ao meio ambiente, um ato praticado, logicamente, por muitos, inclusive pelo próprio poder público. Acho que eu vou parar porque o tempo só corre e eu sei que o meu compromisso com vocês é até as 8h30, mas eu estou à disposição para perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se não estiverem esgotados nesse momento, eu vou me calar então e esperar alguma manifestação. Tem alguma pergunta? Alguém pode me ajudar com o chat? Tem alguma pergunta lá? Ou podemos encerrar. Se vocês quiserem, eu disponibilizo esse arquivo do livro Direito Ambiental Descomplicado.
uma construção um pouco antiga e tal, mas enfim, não está tão desatualizado assim, né? Acho que para o principal eu acho que vale, né? Querem fazer alguma pergunta? Ou a Rosana quer tirar foto? Então, não, eu estou esperando se alguém se manifestar, senão a gente tira nosso fotinho. Eu agradeço vocês, então, pela paciência, a gente extrapolou um pouco, né? Primeiro extrapolamos os primeiros 60 minutos, que era para ter parado lá. Mas, enfim, desculpa, eu não parei. Depois era talvez ter parado nos 90. Mas, enfim, né? Já foi. Podemos encerrar, então? Ô Celso, só comentar, foi Legal. muito bom. Você tem gravado para disponibilizar para a gente, para poder estar fazendo revendo, podendo estar ouvindo novamente. Eu acho que seria muito bom, porque nós somos meio leigos, né? Eu falo por mim, né? Então, acho que seria muito bom. Ele poderia estar revendo, poder estar ouvindo novamente. Eu acho que seria muito bom se você tiver poder disponibilizar para a gente. Os pesquisadores do CED, especialmente a Iracema, que está aqui conosco hoje, a Iracema está editando os vídeos. Ela praticamente já acabou de editar os 4 encontros do primeiro módulo. Só está faltando a edição daquele terceiro. Para quem esteve lá, deve imaginar o porquê. Está faltando a edição do terceiro só, mas Professor? O primeiro, o segundo e o quarto já estão. Professor? Oi, Iracema. Eu já terminei o terceiro também. Já terminei. Ah, tá. Então, assim Estão que ela me todos mandar... prontos. Foi difícil aquele, mas eu já terminei. Mas todos entendem o porquê da dificuldade, né? Quem esteve lá sabe muito bem, né? Quem não esteve, depois pergunta para quem esteve. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar... Então, agradeço a Iracema, vamos disponibilizar, a gente tem um canal no YouTube, que é Seda, né? A gente vai disponibilizar e passa para vocês o link, para vocês assistirem lá. Por que eu pedi para que a Iracema editasse? Para cortar o início, para deixar só a mesma fala. O início e o final, né? Por exemplo, quando forem editar essa minha fala, assim, essa parte não vai aparecer, né? Para que a pessoa já só assista, talvez, mesmo o professor que está transmitindo o conhecimento, né? Ou compartilhando o conhecimento, né? Ô, pessoal, alguém mais quer abrir a câmera aí para a gente mostrar nossos... Para eu tirar minha foto? Porque depois eu vou fazer uma publicação de todas as 4 aulas do segundo módulo, entendeu? Aí faço uma postagem só. Tá ótimo. Eu não tenho câmera. Aí vai a minha foto mesmo. Não, mas só fotinho tá bem, dá para ver, legal. Gente, então é isso aí. Obrigado. Obrigado a todos, então. Tenham uma boa noite. Semana que vem, então, é aula de educação ambiental com o professor Ose.